Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9. Quem encontrou, diga amém comigo. Vamos lá. E Zerá, guarde esse nome, tá? E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros de guerra. Chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Verso 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não é nada para ti ajudar, quer o poderoso, ou quer aquele que não tem força alguma. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Verso 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele perseguiram até Gerar, e caíram tanto os etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Se assente, por favor. Baixa só um pouquinho o fundo, bem pouquinho. Isso, tá ótimo. Quem me ouve, diga amém. Queridos, eu quero ser bem breve, mas eu quero ser de uma forma objetiva, ministrar essa palavra, e eu quero que você entenda essa palavra, porque posso falar algo para você, sim ou não? Nesses meses que estão sucedendo, o Senhor tem enviado um avivamento. Eu me lembro, pastor, quando o senhor estava falando agora de avivamento, e você disse: avivamento é a conversão de almas, avivamento é mudança, avivamento é salvação. E nesse mês de janeiro foi um dos meses que houve mais salvação de almas na nossa igreja sede. Pessoas homossexuais, pessoas viciadas em drogas foram totalmente libertas nas campanhas de quarta-feira. Eu lembro que o Senhor falou para mim em janeiro agora, e o Senhor me disse: filho, faça um jejum de 24 horas. Eu falei: Senhor, eu não consigo, eu sou muito magro. E o Senhor falou: 24 horas sem beber e sem comer nada. E eu fiquei aquelas 24 horas, mas quando eu concluí o meu jejum, e quando eu fui ministrar a palavra de Deus, pastor, foi algo tão forte, que as pessoas na reunião que não serviam a Deus eram as primeiras a levantar a mão antes mesmo de perguntar, e vinham ao altar se entregar a sua vida. O Senhor fez sinais tão poderosos nos cultos que eram algo extraordinário. Pessoas ficavam sem conseguir enxergar. Você sabe o que é isso? O Senhor dava sinais para as pessoas nos cultos que estavam sem visão espiritual, e elas perdiam a visão. E na hora da oração, elas voltavam a enxergar. Foram coisas sobrenaturais. Pessoas, muitas delas foram vítimas, libertas de feitiçaria e de macumbaria, e foram totalmente curadas. Inclusive pessoas libertas também de câncer. Curada de câncer e curada de cegueira, de paralisia nos olhos. Foi algo extraordinário. Então, eu quero que você conecte com a palavra e deixe a fé entrar dentro do seu coração. Porque o Senhor quer fazer muito mais coisas na sua vida do que você possa imaginar. Diga amém. Ora, esse texto que a gente acabou de ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 14, quando a gente lê o versículo 9 de uma forma rasa, rápida e rotineira, a gente acha que é somente mais uma guerra, mais uma batalha que está sendo travada aqui. Afinal de contas, na Bíblia inteira a gente encontra o quê? Batalhas, guerras. Quem não lembra de Davi e os seus homens enfrentando batalhas e batalhas consecutivas? Quem não lembra do povo de Israel atravessando o mar, enfrentando Faraó, e do outro lado enfrentando vários povos, como cananeus, amorreus, diversos povos que perseguiram eles durante toda a sua jornada, inclusive pós-deserto. Quem não lembra na Bíblia inteira várias guerras e batalhas que Josué enfrentou, enviando os espias a consultar a terra que eles iriam tomar, uma terra que manava leite e mel. E quando a gente lê esse texto de uma forma isolada, a gente acha: poxa, é mais uma batalha que mais uma pessoa na Bíblia está precisando de uma ajuda e precisa de uma intervenção divina, porque não vai conseguir lidar com o problema que tem pela frente. Quando a gente lê esse texto dessa forma, a gente acha que é isso. Mas o texto tem muito mais revelações do que a gente possa imaginar. A Bíblia diz que o rei Asa, que era o rei de Israel na época, o rei de Judá, ele estava na sua cidade e de repente ele foi atacado de forma rápida e de forma sorrateira pelo inimigo. Perceba que a Bíblia diz que Zerá, o etíope, prepara o seu exército de 1 milhão
de soldados e 300 carros de guerra. Você leu comigo, quantos carros? Só que quando você lê esse versículo, você percebe que a situação é muito mais complicada do que a gente possa imaginar. Por quê? Primeiro porque Asa, o rei de Judá, estava dentro de Judá e não sabia que seria atacado pelo inimigo. Segundo, que o exército inimigo tinha 3 homens para cada um que ele tinha. Afinal, de Judá, ele tinha pouco mais de 280 mil homens. Ou melhor, 300 mil homens. Então, para cada 3 que o inimigo tinha, ele só tinha 1 para lutar. Detalhe, se você ler o texto, você vai descobrir que os soldados de Asa eram homens de escudo e broquel. O que era homem de escudo e broquel? Eram soldadinhos de mão, soldadinhos que não conseguiam lutar de forma distante. Talvez não tinham flechas específicas, carros específicos, ou seja, eles eram soldadinhos simples, de mão, não tinham muita experiência em lidar com inimigos estrategistas. Observe que Asa, ele estava totalmente perdido. Por quê? Porque Zerá com seus soldados, que eram mais de 1 milhão, eles vêm até Judá, eles se acampam na divisa de Judá, que é Maressa, e eles estão prontos para atacar, eles estão prontos para destruir e invadir a cidade e tomar o reino de Asa. Ora, os inimigos, além de vir com 1 milhão de soldados, eles vêm com 300 carros de guerra. Diga assim, 300 carros de guerra. O que eram carros de guerra? Carro de guerra era uma espécie de uma charrete, semelhante àquela que Faraó usou para perseguir o povo de Israel. Quem não lembra? Quando o povo vai atravessar o mar e Faraó vem atrás com seus carros e cavaleiros, mas você já conhece a história. O povo atravessa e Deus fecha o mar e esmaga os inimigos. É isso que ele vai fazer hoje na sua vida espiritual, no nome de Jesus. Escute, a Bíblia diz que eles vêm com 300 carros de guerra. O que eram carros de guerra? Era uma espécie de uma charrete com uma roda de aproximadamente 2 metros de altura, em que os inimigos ficavam em cima, muito altos. E essa charrete era específica para matar. Por quê? Porque quando ela entrava dentro, pastor Adão, do exército inimigo, daquela multidão de soldados, das suas rodas, saíam lanças, com materiais pontiagudos. Então aquela lança entrava no meio da multidão de soldados e começava a decepar, cortar, braço, perna, tudo que via pela frente. Ou seja, além de ter 1 milhão de soldados, Zerá estava tecnicamente acima dos soldados de Asa, que era o rei de Judá, porque ele tinha 300 carros de guerra. Ora, mas para mim explicar o que está acontecendo aqui, para mim iludir o que está acontecendo nesse versículo, eu primeiro preciso que você conheça quem é Asa. Porque quando você vê aqui um rei chamado Asa, você acha que é alguém que caiu de paraquedas. Você acha que é mais um rei que morreu o pai e ficou o filho. Não. Asa, ele é nada mais, nada menos do que bisneto do rei Salomão. Vou repetir. O rei Asa, o rei de Judá, ele é nada mais, nada menos do que bisneto do rei Salomão. Ele não é qualquer pessoa. Ele não veio de qualquer família. Ele tem uma história. Ele tem um legado. O seu bisavô lhe deixou um legado. E por que não falar antes do seu bisavô de alguém antes, melhor dizendo, de Davi? Quando Davi vai morrer e deixar o trono para o seu filho Salomão, perceba que na ótica humana era impossível Salomão assumir o trono de Davi. Porque Salomão não era o mais quisto pelo povo, não era o mais quisto pelas autoridades. Pelo contrário, tinha muitas outras opções para se tornarem o rei de Israel. Mas Deus escolhe a Salomão. Talvez alguém olhava e diz, mas esse é fruto de um relacionamento que você teve com a mulher que nem era sua. E você mandou matar o homem. E agora o filho dela vai ser o rei. Talvez as pessoas olhem e apontem o dedo para você por algo do passado e diz, não está preparado, não pode ser ele, não tem como ser ele, Deus não escolheu. Mas não importa o seu passado, se Deus te escolher, vão ter que engolir seco e acabou. Talvez eu olhar para Salomão e diz, mas é fruto de um relacionamento que nunca poderia ter acontecido. Mas foi ele que o Senhor escolheu para ser rei. E quando antes de Davi ir partir, antes de Davi morrer, Davi chama o seu filho Salomão e diz, Salomão, eu tenho uma mensagem para você, meu filho. Você vai assumir o trono. Você tem a responsabilidade de guiar esse povo para onde Deus escolheu que eles chegassem. Mas eu tenho algo para dizer para você, meu filho. Só os homens, levante as mãos, por favor. Só os homens, levante as mãos. Sabe qual foi a frase de Davi para Salomão? Segura a mão levantada, só os homens. Sabe qual foi a frase de Davi para Salomão antes de morrer? Ele olhou para Salomão e disse assim, meu filho, eu tenho algo para dizer para você. Não vou passar a mão na sua cabeça, não vou deixar dinheiro na sua conta, não vou dar tapinha nas suas costas e dizer que você é o melhor. O que o pai tem para dizer para você é o seguinte, seja homem, seja homem. Quer ministério? Seja homem. Quer ser pastor? Você tem que ser homem. Quer ser obreiro? Você tem que ser homem. Quer ser servo no altar? Tem que ser cabra macho, seja homem.
Ele olha para Salomão e diz: seja homem, assuma a responsabilidade. O que você vai exercer não é qualquer coisa. E quem não lembra de Salomão, o rei mais poderoso da história de Israel, o rei mais triunfante, o homem mais rico. E hora que alguém pensa que ele pegou um trono estabilizado, hora que alguém pode pensar que Salomão assumiu o trono do seu pai Davi totalmente próspero, com um bom caixa, com um bom dinheiro no banco, e dizendo: agora é só fácil, está fácil, é só assumir. Agora está fácil, é só dar sequência. Não foi assim que as coisas aconteceram. Até porque antes de Davi morrer, o trono já estava meio estabilizado. Quem não lembra? Absalão tentou usurpar o trono. Davi foge, Davi volta novamente para o trono. O governo tinha sido desestruturado. Ou você não lembra do Brasil, alguns meses atrás? Totalmente desestruturado. Por quê? Porque política desestrutura um país. Reino dividido desestrutura uma nação. Quem não lembra, alguns meses atrás, aquela guerra de Lula contra Bolsonaro, pessoas saíram da igreja, pessoas deixaram de ser amigos. E posso falar algo? Todos estão lá nas suas vidas seguindo, todos estão ganhando seus salários, e nós já voltamos à vida ao normal. Não adianta discutir por causa de política, não adianta fazer inimizade por causa de política. Sabe por quê? Porque ao invés de política ser uma solução, ela se torna um problema. E é exatamente isso que acontece nos tempos de Davi. Quando Davi parte, ele deixa um governo totalmente desestabilizado. Quem não lembra de quando Davi vai partir, muitas dissensões no governo estavam acontecendo, de tal forma que quando Salomão assume o trono, ele já não assume um trono totalmente estabilizado, ele já não assume um trono totalmente próspero, ele assume o trono com oscilação de moeda, com oscilação de bolsa, com oscilação de inflação. Não era fácil para Salomão assumir um trono na sua idade, sem sequer ter experiência daquilo. Então qual foi a ideia de Salomão? Ele fala: eu não posso viver aquilo que meu pai viveu, eu não posso viver as experiências que meu pai viveu, eu não posso viver com Deus aquilo que meu pai viveu e viver contando o testemunho do meu pai. Eu quero viver a minha própria história, eu quero viver a minha própria experiência. Qual foi a solução de Salomão para viver um reinado triunfante, um dos homens, ou melhor, o homem mais rico que já houve na história da humanidade? Que se você pegar a fortuna de Elon Musk, o dono da SpaceX e de diversas outras empresas, não chega a 20% da fortuna que Salomão tinha na sua época. Por quê? Porque Salomão, ele faz um propósito com Deus. Salomão, ele faz um concerto com Deus. E ele diz: Senhor, hoje eu vou fazer algo para chamar a tua atenção. Hoje eu vou fazer algo para que impacte o mundo espiritual. E qual foi a ideia de Salomão? Ele pegou 1000 bois da sua frota pessoal, não da do governo, não da do seu pai. Ele pegou 1000 bois da sua frota pessoal, sacrificou para Deus. E a Bíblia diz que quando ele sacrifica, naquela mesma noite, não foi no mês seguinte, naquela mesma noite, não foi na semana seguinte, naquela mesma noite, não foi no ano seguinte. A Bíblia diz, e na mesma noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: pede o que você quiser agora. Você quer ter uma vida financeira de sucesso? Você quer ter uma empresa de sucesso? Você quer ter uma carreira de sucesso? Você precisa somente de uma coisa: aprenda a sacrificar no altar, porque é do altar que vem a bênção para a sua vida. Enquanto a gente não for mão aberta para o altar, enquanto a gente não priorizar o altar na nossa vida, nunca teremos resultado na nossa vida financeira. Qual foi a estratégia de Salomão? Primeiro o altar, depois eu. Primeiro o Senhor, depois eu. Aí quando ele entende que o primeiro lugar é do Senhor, ele sacrifica no altar. Aí a Bíblia diz que na mesma noite o Senhor aparece para ele e diz: pode pedir. O que você quer? Pode pedir. Você está preparado para entrar no novo nível financeiro na sua vida? Porque posso falar algo para você, não sei se você vai acreditar. Posso falar algo sim ou não? Que há 4 anos atrás eu tinha um salário de R$1.500. E de alguns meses para cá eu já cheguei a levar no altar com a minha esposa R$9.000 de dízimo. Porque quando você começa a priorizar o altar: mas eu estou 20 anos na igreja, mas não aprendeu a priorizar o altar ainda. Quando você aprende a priorizar e sacrificar no altar, o que é sacrifício, Lucas? É sangue, suor e lágrima no altar. Porque quando Ana faz um voto de sacrifício para Deus, Deus dá um filho para ela. Já tinha um salário de R$1.500, uma pessoa normal, comum, pagou as contas, acabou, não sobra nada. Mas já tive a honra, de alguns meses atrás, levar um dízimo de R$9.000. Sabe o que é honroso, pastor, você poder abençoar o altar da sua igreja, a obra, ver as coisas acontecendo? Deixa eu falar algo para você. Você pode ver coisas muito maiores do que você imagina.
Você tem potencial para chegar em níveis muito maiores na sua empresa, nos seus negócios, do que você possa imaginar. Aprende só a priorizar o altar, o resto Deus faz. O resto o Senhor faz. Salomão se torna um dos homens mais ricos, ou melhor, o mais rico da sua época. O Senhor disse para ele: o que você quer que eu te faça? E olha que Deus não faz essa pergunta para qualquer pessoa. Posso dizer o porquê, sim ou não? Porque se fosse qualquer um de nós, não é qualquer um que Deus pode fazer esse tipo de pergunta. Porque preste atenção, se Salomão tivesse falado para o Senhor: já que eu posso pedir o que eu quiser, eu quero virar um anjo. Posso falar algo? No mesmo momento, pastor Adão, saía a asa das suas costas e ele saía voando. Porque Deus falou assim: pede o que você... Sim ou não? Ele podia ter falado: eu quero ser como o profeta Elias, eu quero que uma carruagem desça do céu, me arrebate e me leve. Eu não quero provar a morte. Será que ele estava morto ou estava vivo até hoje? Porque Deus falou: pede o que você quiser. De tantas coisas que ele podia pedir, ele fala: Senhor, eu quero somente uma coisa. E aqui está a raiz da prosperidade de pessoas que vão se tornar ricas, milionárias, empresárias e ser os maiores colunas e dizimistas do altar. Ele falou: Senhor, eu quero somente uma coisa. O que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria. Posso falar algo? Tem muita gente que tem muito conhecimento. Eu também tenho conhecimento. Sei falar inglês fluente, tinha diversos cursos. Tudo curso que você imaginar eu tinha. Inclusive fui para os Estados Unidos recente e consegui desenrolar lá normal falando inglês. Mas conhecimento não serve de nada sem a sabedoria. Conhecimento sem sabedoria é um salário de 1.500. Sabedoria do Senhor vai multiplicar sua renda pelo menos em 10 vezes mais. 10 vezes mais. Só precisa de sabedoria. Porque tem gente que acha, pastor Adão, que ganhar dinheiro é na força do braço. Eu vou trabalhar em 2 empregos, então eu vou trabalhar em um de manhã e um de tarde, nem tenho força para ir para o culto à noite, só assim eu vou juntar dinheiro para chegar no meu objetivo. Não é assim que as coisas funcionam, não é na força do braço. Salomão, o que você quer? Sabedoria, força na mente. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não é na força do braço. Aponta para a cabeça e olha para ela e fala assim: é na força da mente. Sabedoria. É isso que eu quero, sabedoria. Aí o Senhor falou assim: ó, como você pediu bem, eu vou te dar algumas coisinhas a mais. Posso contar um segredo para você? Nem sei se você vai acreditar. Posso falar? Porque um pedido bem feito com Deus vale como 3 respostas. Vou repetir porque alguém não pegou. Um pedido bem feito com Deus, ele é atendido com 3 respostas. Porque Salomão pediu só uma coisa e Deus falou assim: vou te dar 2 a mais. Você pediu tão bem que eu vou te dar a sabedoria que você pediu e vou te dar 2 a mais no cardápio, que é para incrementar a noite de hoje. Qual, Senhor? Eu vou te dar honra, porque uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é ter honra. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem honra. Tem gente que tem dinheiro, mas tem o nome sujo. Tem gente que tem dinheiro, mas é mal falado em todos os cantos. Aí o Senhor fala assim: eu vou te dar 2 a mais. Eu vou te dar honra, eu vou te fazer uma pessoa conhecida e tem mais. Eu vou soprar o teu nome na terra. Deus soprou o nome de Salomão, a tal ponto que do outro lado do continente, quem ouviu falar dele, sem internet, sem Facebook, sem WhatsApp, sem nada, fala: quem, pastor? A rainha de Sabá. Do outro lado do continente, sem internet, só cartinha de mão carimbada e levada de cavalo, a rainha de Sabá ouve falar dele, arruma as malas e vai em direção a Jerusalém. Ela se arruma, se prepara, monta na sua jumenta, prepara as suas coisas e vai em direção a Salomão, porque ela fala: eu preciso conhecer esse homem pessoalmente. Quem é esse homem? Mas não é possível que exista uma pessoa tão sábia, tão poderosa, tão rica como esse rei. Qual é o segredo dele? Eu quero conhecer pessoalmente. Está preparado para Deus soprar o teu nome do outro lado da cidade? Está preparado para Deus soprar o teu nome no estado de São Paulo, em outra cidade, o nome da tua empresa, o nome dos teus negócios, o nome da tua família? Está preparado para da tua raiz sair pessoas famosas, jogadores de futebol, empresários, pessoas conhecidas, pregadores, doutores? Se prepare, porque Deus vai soprar o teu nome e nem de internet ele precisa, tá? Do outro lado vem a rainha de Sabá. Ora, Salomão, um homem mais rico. E o segredo da riqueza de Salomão estava numa coisa chamada... Tem alguém aqui que quer aprender a ganhar dinheiro de fato? Levante a mão. Tem alguém aqui que tem vontade de abrir o próprio negócio? Levante a mão. Pode abaixar. Sabe qual é o segredo de Salomão para crescer o seu patrimônio esporadicamente, de uma forma rápida? Salomão tinha fornecedores. Só existe 2 tipos de pessoa no mundo: a que está comprando alguma coisa ou a que está vendendo alguma coisa.
Se você é só consumidor e só sabe comprar, não sabe vender nada, você nunca vai ganhar dinheiro de fato. Você precisa aprender a vender alguma coisa. O segredo do empreendedorismo é aprender a vender. Escolhe alguma coisa, pega um nicho e vai. Salomão tinha fornecedores que traziam para ele 666 talentos de ouro por ano. Sabe quanto que pesa um talento de ouro? Aproximadamente 35 quilos. 35 quilos vezes 666, Salomão recebia por ano, dentro da sua cidade, dos seus fornecedores que lhe traziam, mais de 23 mil quilos de ouro. Diga assim, uau! É ouro ou não é? É ouro ou não é? 23 mil quilos de ouro por ano. Olha, quantos anos Salomão reinou mesmo? Diga assim, 40 anos. Agora multiplica 23 mil quilos por ano vezes 40. Nos tempos de Salomão, segundo informações extra-bíblicas, as ruas eram tão chiques que algumas ruas eram forradas com prata. E você lembra o tempo que ele construiu para Deus? Faz jus a toda a sua glória e toda a honra que ele tinha. Porque ele demora 7 anos para construir aquele templo a Deus. Mais de 150 mil funcionários passou no templo durante os 7 anos de obra. E quando Salomão está quase concluindo a obra, alguém chama ele e diz, meu rei, olha só, nós colocamos a madeira mais cara, meu rei. Nós colocamos a madeira mais chique e está quase pronto. Daqui a algumas semanas esse templo é inaugurado. Os querubins esculpidos na parede, tudo muito chique, lindo, uma coisa surreal, de outro mundo. E quando Salomão vai conferir a obra, para ver os últimos detalhes, ele diz, não gostei não. Faz o seguinte, por cima dessa madeira, vocês colocam ouro puro no chão, até o altar. Mas meu rei, como assim? Essa madeira já é a mais cara, é a madeira mais cara que existe, e o senhor quer que a gente coloque ouro por cima? Quem vai saber que tem essa madeira embaixo? Então por que não pôs ouro direto? Ninguém vai saber que tem a madeira embaixo, mas o dono da casa está vendo o que eu estou fazendo para ele. Posso falar algo para você? Para de fazer as coisas para os outros ver e faz para Deus. Nas fundações do templo de Salomão, Salomão manda colocar lá na sapata. Tem algum pedreiro aqui? Que entende de obra? Algum construtor pedreiro? Se tiver, você vai saber o que eu estou falando. Porque na sapata, lá na fundação, Salomão falou assim, ó, pega pedras preciosas e coloca lá embaixo na sapata. Mas meu rei, quem vai saber que tem pedra preciosa lá embaixo da terra? Ninguém está vendo, mas o dono da casa está vendo, é para ele. Quando nós aprendemos a fazer as coisas para Deus sem se importar com o que vão falarem, aí a gente vai ver o resultado. Aí a gente vai ver a honra de Deus e o favor dele na terra. Salomão termina a construção daquele templo e o templo fica extraordinário. E é na inauguração do templo que a Shekinah desce. E que a presença de Deus é tão forte que os sacerdotes não conseguiam ficar em... E eles tombavam. Essa fama de Salomão se espalha. E a rainha de Sabá vem de longe para conhecer Salomão. E ela diz, eu estou voltando lá atrás para você entender quem é Asa. Quem me ouve, diga amém. Eu estou voltando lá atrás para você entender o que está acontecendo nesse texto. A rainha de Sabá vem conhecer Salomão, pastor Adão, e quando ela vem conhecê-lo, ela olha para Salomão e diz assim, ó, agora não é por ouvir falar, mas o que eu estou vendo aqui pessoalmente não é nem metade do que me contaram, é algo extraordinário. Ela ficou admirada com os funcionários de Salomão, porque as suas vestes, e a sua educação, e a sua maneira de cortar carne, o tipo da carne que ia na mesa, eram coisas que ela nunca tinha visto, e ela ficou tão impressionada, que sabe o que aconteceu? Quando ela entrou dentro da casa de Salomão, viu o templo, viu o palácio, viu os funcionários, viu tudo, viu a roupa de Salomão, viu o tipo da casa de Salomão, ela ficou tão vislumbrada, tão louca, que ela, literalmente, ela desmaiou. Alguém teve que pegar água para a mulher e disse, um copinho d'água para ela, corre, corre. Açúcar, água para essa mulher. Porque ela, literalmente, o espírito dela saiu do corpo, ou seja, ela desmaiou. E ela olha para Salomão e diz, agora não é por ouvir falar, mas o que eu vejo aqui não é nem metade do que eu ouvia na minha nação e no meu país. Porque a Bíblia, na verdade, diz que ela veio para consultar a sabedoria de Salomão, sim ou não? Só que todos nós sabemos que ninguém vai vir de tão longe para consultar alguém somente se ele sabe de alguma coisa. Sim ou não? Todos nós sabemos que ninguém vai vir de tão longe, dias e dias na estrada, para chegar em alguém e dizer, eu vim conferir se você é inteligente mesmo. Qual a distância da Terra para a Lua? Qual a distância da Terra para o Sol? Quantas estrelas tem no universo? A intenção era muito maior que essa.
Posso falar? Que, na verdade, quando a rainha de Sabá vai embora, segundo informações de grandes historiadores, ela já vai embora grávida de Salomão. Salomão escreve sobre uma mulher no livro dos Cantares, que, engraçado que ele tinha várias mulheres, ele tinha 300 mulheres, 700 concubinas, dá quantas? 1.000 mulheres, mas ele fala somente de uma que ele se apaixonou, e justo a que ele se apaixonou, ele não podia tê-la. Ora, se um rei tão poderoso tinha 1.000 mulheres, qual é essa que ele não podia ter? Qual é essa mulher que ele fala nos seus livros que ele se apaixona, mas essa ele não pode? E ele diz que a sua pele era queimada do sol, fazendo alusão a uma mulher negra. Essa mulher provavelmente é a rainha de Sabá, porque Salomão sabia que não podia se casar com ela. Se ele se casa com ela, o reino dela se acaba. Se ela se casa com ele, ele vai embora com ela, o reino dele se acaba. Então não tinha possibilidade deles se juntarem os seus reinos. Então ela vai embora, e ela vai embora grávida. Mas depois eu falo disso. Salomão morre, e quem assume o trono? Diga assim, Roboão. Diga mais uma vez, Roboão. Quando Roboão assume o trono, perceba que Salomão reinou durante 40 anos. E durante os 40 anos, Salomão reinou com uma sabedoria tão grande, que ele nunca precisou tirar a espada da bainha para lutar com ninguém. Ora, para um rei reinar 40 anos sem tirar a espada e lutar com ninguém, ele tem que ser muito inteligente e estrategista. Ele, no mínimo, tem que ser a pessoa mais sábia do mundo. E era exatamente isso que Salomão era, porque ele reinou durante 40 anos e nunca tirou a espada, exceto uma vez. Diga qual, Lucas? Uma vez que 2 mulheres vieram, uma com o filho morto e outra com o filho vivo. E essa disse, esse filho morto é dela, esse vivo que é o meu. A outra disse, não, o morto é dela, o vivo é meu. E como que ia saber sem teste de DNA? Diga assim, não tinha DNA, mas tinha espada. Ele tira a espada e diz, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso aqui agora, dá a criança viva, vou partir no meio, vou dar metade, uma banda para cá, daí está resolvido. Aí a mãe verdadeira disse, por favor, não faça isso. Dê a criança para ele, eu prefiro viva nos braços de outra do que morta no meu. Aí Salomão falou, opa, o único dia que eu tirei a espada, não precisei usar de novo, tá vendo? Pode pegar que o filho é seu. Essa é a mãe verdadeira. Roboão assume o trono. E tudo que Salomão demorou 40 anos para conquistar, Roboão destruiu, sabe em quanto tempo? 2 anos. Porque por mais inteligente, por mais sábio que a pessoa for, se ela não souber deixar discípulos, tudo que ela construiu vai ser destruído. Jesus disse, até quando eu estarei convosco? Ele estava querendo dizer assim, eu não vou estar para sempre com vocês têm que aprender a lição, vocês têm que aprender como faz, vocês têm que desenvolver as habilidades de vocês. Até quando eu estarei convosco? Tudo que Salomão constrói em 40 anos, Roboão vem, assume o trono, em 2 anos ele destrói. Destrói. A ponto, olhe para mim, eu já vou encerrar, olhe para mim. A ponto de em 2 anos, Roboão literalmente conseguiu dividir a nação. E o país que era dividido em 12, Dan, Naftali, Zebulon, Mazé, Gad, Sacar, Benjamim, Simeão, Judá, Ruben, Levi e Judá. Foi dividido no meio. Roboão ficou com 2 tribos, Judá e Manassés, se eu não me engano. E o inimigo do reino, Jeroboão, um político estrategista enganador, desviou 10 cidades e ficou com as 10. O país rachou no meio. Mais ou menos o que aconteceu na eleição passada aqui no Brasil. Dividiu no meio. Pá! Roboão de um lado com 2 cidades, Jeroboão com 10 cidades. Literalmente a moeda desvalorizou. O dinheiro acabou. Porque quer ver uma nação se acabar, divide ela no meio, cria 2 moedas, 2 línguas, 2 falas, acabou. Tudo que Salomão demorou anos para construir e estabilizar, literalmente foi destruído em 2 anos. Diga misericórdia. Porque quando nós não temos sabedoria de Deus, tudo aquilo que Ele põe na nossa mão a gente destrói. Roboão conseguiu destruir o legado do pai dele. Jeroboão ficou com as cidades, ele com 2. E para piorar a situação, porque a moeda estava fraca, Roboão permitiu que entrassem em Judá homens escandalosos, segundo a Bíblia diz. Sabe o que são homens escandalosos? Na época de Salomão, Israel
Judá era uma cidade como se fosse os Estados Unidos. Para você entrar, tinha que ter visto, autorização, dia para entrar e dia para ir embora. Roboão viu que a moeda estava fraca, que o país estava desvalorizado. O que ele disse? Vamos fazer o seguinte, deixa todo mundo que quiser morar aqui agora morar. Aí ele abriu as portas e escancarou para todo mundo entrar. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, e homens escandalosos vieram morar na cidade. Sabe o que são homens escandalosos, pastores? Posso falar ou não posso, igreja? Sabe o que são homens escandalosos? Roboão abre as portas, e desculpa a palavra, a bicharada todinha vem morar dentro da cidade, diga misericórdia. Olha para mim, Deus ama o pecador e vai sempre amar aquele que usa droga, aquele que está na prostituição, aquele que está no lesbianismo, no homossexualismo, mas Deus não é compactador com o pecado. Roboão abre as portas e permite todo mundo vir morar lá dentro, todo mundo vir morar na cidade, aí os homens escandalosos vêm também. Homens escandalosos literalmente vêm para dentro daquela cidade. E aquela cidade continua piorando, decaindo. Roboão morre, a cidade dividida, homens escandalosos, moeda desvalorizada. Aí quem assume o trono, e eu já vou chegar em Asa. Aí quem assume o trono, diga assim, Abias. Diga assim, Abias. A Bíblia diz, Roboão morreu. E quem assume o trono, seu filho Abias. Ora, quando Abias assume o trono, senhoras e senhores, está todo mundo na expectativa. Quando Abias assume o trono, está todo mundo esperando. E agora? Poxa, vai ter uma mudança na cidade. Poxa, agora as coisas vão melhorar. Até que enfim, Roboão, que só fez coisa que não presta, morreu. Agora alguém que vai assumir de verdade. Alguém com um braço forte, alguém com autoridade, alguém sábio. Aí Abias assume o trono. E sabe o que a Bíblia diz que acontece? E Abias fez pior do que Roboão, porque permitiu feitiçaria dentro do templo. Eu sei, não é para a glória a Deus nem aleluia não, a mensagem hoje. Olha para a pessoa que está sendo e diga assim, hoje não é mensagem para a glória não. Bem que eu estava sentindo, pode falar. Ele assume o trono e alguém fala, vai melhorar. As coisas vão mudar, a economia vai subir. Aí a Bíblia diz, ele fez pior do que Roboão, porque ele permitiu feitiçaria dentro do templo. Agora olha que beleza. Olha que coisa terrível. Já pensou você chega aqui, um exemplo. Já pensou você chega aqui, está eu, está o pastor, como é o nome do pastor? Dário, está eu, o pastor Dário aqui, está amarrado em nome de Jesus. E nós em cima do altar, nós dois aqui, com a galinha preta, uma farofa e cortando o pescoço da galinha. Fala, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, está amarrado. Foi exatamente isso que aconteceu naquele tempo. Você ri? Mas a Bíblia diz assim, Abias fez pior porque permitiu feitiçaria dentro do templo. Tudo que Salomão conquistou em 40 anos foi totalmente destruído. Satanás tomou de conta. Eu estou pregando para alguém que está aqui nessa noite e fala, tudo que eu construí em Deus esse tempo, esses anos, na minha família, nos meus negócios, o inimigo está tocando a mão e está roubando. Eu vou te dar a solução hoje para o diabo tirar a pata de vez das suas coisas, da sua vida espiritual, da sua vida sentimental. Segura. Abias fez pior. Era templo, poste, ídolo, adoração a outros deuses para todos os lados. Acabou. Não tinha mais nada de Deus. Literalmente, olha só, Deus, ele virou de costa para a nação. Posso falar mesmo? Literalmente, Deus ficou assim para o povo, ó, não queria nem olhar mais. De costa. Aí Abias, depois de fazer tudo que não prestava, reinou rapidinho. Morreu. Aí quem assumiu o trono no lugar de Abias, eu encerro a mensagem. Quem assume o trono no lugar de Abias? Diga assim, Asa. Diga assim, Asa. Aí a primeira coisa que Asa faz quando ele assume o trono... Pastor Dário, por favor, abre a Bíblia em 1 Reis 15, 13. Rapidinho, por gentileza. 1 Reis 15, 13. Deixa aberto. E eu acabo. Aí quando Asa assume o trono, a primeira, ele vê aquela destruição, tudo que aconteceu na cidade, aconteceu na nação... Ele chega diante do altar do Senhor e fala assim, ó, Senhor, a partir de hoje, eu estou fazendo um voto, uma aliança contigo. A irmã já teve a mensagem. A partir de hoje, não importa os erros dos meus avós, dos meus pais, a partir de hoje eu vou ser diferente na tua presença. Ele chega diante do altar do Senhor e fala assim, Senhor, a partir de hoje eu vou restaurar a adoração ao teu nome nesse lugar. Deus está de? Deus está de?
A partir de hoje, meu Deus, eu vou arrancar a feitiçaria do teu altar. Eu vou fazer as coisas voltarem como deveriam ser. Só que para ele fazer isso, ele tinha que ser muito cabra macho. Porque o sistema já era religioso, o sistema era da feitiçaria, a política, os ministros, a nação, o povo, era um contra todos e todos contra. Ele diz, mas Senhor, não importa o que aconteça, eu vou restaurar a adoração na tua casa. E ele começa. Aí ele faz aquela oração, ele se humilha, lê o texto na sua casa. Aí ele começa uma revolução, ele começa o avivamento. Aí ele começa a arrancar os suportes ídolos. Alguém talvez chega da política e diz, algum ministro da educação, da fazenda, da economia, diz, mas meu Senhor, aqui todos são idólatras, todos são feiticeiros. Já é nosso costume, como o Senhor vai arrancar tudo? Vai dar briga, vai dar problema. Ele diz, arranque tudo, porque para agradar a Deus eu desagrado qualquer um, arranque tudo. Mas meu rei vai dar problema, destrua. Mas meu rei vai dar problema, arranque. Ele começa a destruir todos os postes ídolos. Ele começa a restaurar a adoração dentro do lugar. E todas as vezes que você, isso aqui é muito forte. Todas as vezes que você começa a restaurar a adoração e o altar na presença de Deus, o inimigo vai se levantar contra você para te destruir. Quer que eu te provo? Quando ele está aqui adorando, quando ele está aqui na presença, no altar, louvando, restaurou o culto, limpou a feitiçaria do altar, colocou as coisas em ordem. Aí quando ele está lá na igreja cantando, adorando, alguém chega nele e diz, meu rei, rei Asa, meu rei, o que foi? O senhor não sabe o que está acontecendo? O quê? Tem 1 milhão de soldados na divisa de Maressa, tem 300 carros de guerra, meu rei. Como assim? Eles estão a ponto de entrar e nos matar, não tem mais tempo. O que a gente faz? Prepare os exércitos, prepare os exércitos. Não tem mais tempo, meu rei. Ou a gente vai ou eles invadem, a gente vai morrer. É 3-1, é 300 carros de guerra. Aqueles carros destroem tudo onde passam, meu rei. O que a gente faz? Ele diz, vão na frente, prepare os exércitos. Aí você lê o texto junto comigo. Aí Asa coloca o joelho no chão sozinho. E ele fala assim, Senhor, não é nada para ti ajudar os poderosos. E aqueles que não tem nada, que sou eu, meu pai. Faz alguma coisa por nós, meu Deus, ou não prevaleça contra ti o homem, ou nós seremos destruídos, meu pai. Parece que eu vejo Deus olhando a oração de Asa. E Deus estava de? Parece que eu vejo Deus virar para o senhor e olhar e falar assim, você tem sorte, hein, cara. Você está abençoado, hein. Porque se fosse há 1 semana atrás, com o altar do jeito que estava, você estava morto agora. Se fosse alguns dias atrás, com a cidade bagunçada do jeito que estava, eu não te responderia não. Mas como você decidiu mudar, como você decidiu consertar o altar, como você decidiu transformar a sua vida, pode deixar que essa guerra eu cuido para você. Asa revolucionou de tal forma, passou por gentileza, lê o texto, que ele arrancou tudo que não prestava, e se fosse preciso, ele iria contra a própria mãe, para agradar a Deus. Quer que eu te provo? Por favor, pastor, lê em voz alta para a gente aqui rapidinho. 1 Reis 15:13. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Olha que forte, e até Maaca, sua mãe, ele removeu. Ele chamou, maninha, vem cá, quero ter um assunto com a senhora bem importante. Que foi, meu filho, coisa linda de mãe? O que você quer falar com mãe? Mãe, a partir de hoje, assim diz o Senhor, porque eu não estou de brincadeira na presença dele. Você está fora, você não vai ser mais rainha, porque a partir de hoje eu estou consertando o altar dessa casa. Você se atreve a se levantar contra a sua mãe, mãe, para agradar ele, eu desagrado a senhora está fora. Ele está pronto para desagradar todo mundo para fazer a vontade dele? Você está pronto para bater de frente com todo mundo, ser cabra macho, para fazer somente aquilo que ele coloca no seu coração? Até contra a própria mãe ele diz, você está fora. Mas eu sou rainha, você está fora. Aí Deus fala assim, você é cabra macho mesmo, hein? Que até a mãe você tirou. Restaurou a adoração, quebrou os ídolos, foi de frente contra todo mundo. Pode ficar tranquilo, porque por sua causa, pela sua fé,
eu vou livrar seu povo. Fica de pé, por favor. Pastor, eu não entendi nada que você está querendo dizer. Eu estou querendo dizer que só existe um segredo para que Deus seja com você. Só existe um segredo para que as coisas aconteçam no mundo espiritual. Só existe um segredo para que Deus estenda as mãos à sua direção e diga: eu sou com você, não te largo por nada. Sabe qual é? Restaura o seu altar. Restaura a adoração. Restaura o seu coração. Restaura a palavra, restaura o culto, restaura a santidade, restaura ser dizimista de novo, restaura ser ofertante de novo, restaura vir para todos os cultos da semana, restaura ser um crente avivado, visitar, pregar, evangelizar, dizimar, fazer voto, restaura aquilo que você fazia. Porque quando Asa restaura, a mão do Senhor vai na sua direção e fere os inimigos, de tal forma que todos sucumbiram, e Asa e o seu povo venceram a batalha que seria matematicamente impossível de vencer. O que você está querendo dizer, Lucas? É simples. Quando você restaurar o seu coração, o seu altar, que é o seu coração, todas as coisas vão acontecer pelo favor e honra de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Conjunto de louvor pode subir? Isso. Conjunto de louvor pode vir? Isso. Coloque as mãos no seu coração agora e fala assim: Senhor Jesus, que o meu altar seja restaurado como foi restaurado o altar de Asa. Fala assim: Senhor, que a tua mão esteja sobre mim para me guiar e me guardar. E seja comigo, meu Pai, no nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Levante as mãos e receba o Espírito Santo. Levante as mãos, seja tocado agora. Levante as mãos e receba uma nova unção agora. Levante as mãos e entenda que é um tempo de milagres. Sairão daqui empresários, sairão daqui doutores, sairão daqui pastores, sairão daqui líderes, sairão daqui pessoas conhecidas em Mongaguá, conhecidas em Praia Grande, conhecidas no litoral. Sairão daqui empresas extraordinárias, sairão daqui negócios, mentes milionárias, sairão daqui pessoas capacitadas pela unção do Espírito Santo para dominarem todas as esferas dessa sociedade. Levante as mãos e receba o Espírito Santo agora em você, no nome de Jesus.